Rafa, fechou. Então o cara já entendeu, já vencemos a objeção dele de que é importante investir lá fora. O que tem de bom lá? Como é que é a parada? Vamos lá, mesma lógica do Brasil. A gente falou aqui no Brasil de rendas fixas. Lá as rendas fixas se chamam bonds. E você pode emprestar dinheiro para o governo, que são os treasury bonds, você pode emprestar dinheiro para os bancos, ou você pode emprestar dinheiro para empresas. Então olhem como é a mesma lógica, vocês já aprenderam isso, a gente só está falando sobre fazer isso agora em outro país, assim como você pode fazer em vários países do mundo. No caso, vocês aprenderam nas aulas passadas dessa trilha, então volte nas aulas se você quiser entender toda essa lógica, por isso que ele está citando isso, a gente já deu aqui isso, tá? Exatamente, eu parto do pressuposto que a gente construiu algo sequencial para melhorar ali a didática, que você já assistiu ali as aulas anteriores, né? Então, primeiro, rendas fixas, que se chama de bonds. O segundo são as ações, que a gente chama de stocks. Então, nada mais é do que você se tornar sócio, você comprar empresas. Aí existe a possibilidade de fundos. E aí o fundo abre margem para você investir em diversas formas. Tem fundos que são de renda fixa, tem fundos que são de ações, tem fundos que focam em commodities. E esses fundos eles são abertos. Então, você pode fazer novos aportes no fundo. Você coloca dinheiro nele propriamente. Inclusive com alguns fundos que têm vantagens tributárias com relação às outras alternativas, como a gente conversou ao longo dessa semana, né? Então, essa é uma das possibilidades. Existem também os ETFs, que aí a gente fala de fundos fechados. Então, tem os fundos abertos e os ETFs, que são fundos fechados. Esses fundos fechados eles são negociados na bolsa. Como a gente viu nas aulas anteriores, a gente comprou ali um fundo imobiliário, a gente comprou uma ação, então deu para vocês verem como é que é. Na Bolsa Americana é exatamente da mesma forma. E aí, quando a gente fala de ETFs, são infinitas possibilidades. A pessoa ela pode... Existem ETFs hoje da indústria bélica, então você vai investir em material atrelado à parte de guerra. Existe de robótica, existe de tecnologia, existe de petróleo, de biotecnologia, de comida, de commodities em geral, de urânio, de lítio, de prata, de ouro, de Bitcoin, perfeito, de Ethereum. E o ETF caracteriza... O que é um ETF, ele é caracterizado por ser um fundo fechado. Exatamente. A tradução é Exchange Trading Fund. Ah, legal. Então é como se fosse um fundo negociado em bolsa, que eles chamam. Caso, você não pode comprar ele a qualquer hora? Você pode comprar ele a qualquer hora, mas você não está aportando dinheiro. Você está comprando isso de outra pessoa. Ah, entendi. Diferente de um fundo aberto. Exatamente. Diferente de um fundo aberto que você está colocando mais patrimônio dentro ali para ele ser gerido pelos gestores. Entendi. E aí você tem um fundo aí, o SP500, excelente. Né? Eu acho que é legal mostrar aqui para o pessoal. Esse aqui é um ETF, que é o nosso S&P 500. Então, quando a gente fala de S&P 500, a gente está falando das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Você comprando um único ativo, você pode se posicionar nessas 500 maiores empresas. Você investe dinheiro num item e dentro desse item tá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Exatamente. É só a gente imaginar como se fosse um bolo. Então, quando você compra um bolo no mercado, na verdade, você está comprando ovo, você está comprando farinha, você está comprando chocolate, né? Se for um bolo de banana, você está comprando banana, tudo dentro ali com mais um valor agregado pelo serviço. O fundo é exatamente da mesma forma. Entendi. Então, você tá, em vez de você fazer o bolo, você já está comprando ele pronto, ele bem organizado. Pensa se você fosse fazer isso na mão, digamos assim. Não tem como você ir lá e comprar 500 empresas diferentes, em proporções diferentes, e ficar de olho nisso para poder entender quais são as empresas que estão entrando ou saindo desse fundo especificamente. Então aqui acho que é legal mostrar para a galera, Microsoft, super famosa, Oracle, Adobe, Nvidia. Aí só para a galera saber, tá dividido em quadrados, né? Tecnologia. Exatamente, tecnologia. Aqui a parte de semicondutores. Aqui a Apple na parte de consumo e tecnologia de eletrônicos. Aqui a parte de tecnologia de software. Tecnologia de informação. Isso aí são só empresas dos Estados Unidos. Só empresas dos Estados Unidos. Comunicação, Meta e Google. Que quando a gente fala de Google, vocês estão assistindo pelo YouTube. Então, vocês estão dando dinheiro. Cada vez que aparece um anúncio aqui do Eslen Podcast, você está dando dinheiro para essa empresa aqui que está dentro do S&P 500. E aí o tamanho do quadrado é relativo, por exemplo, por que o MSFT, que é a Microsoft, ou a Apple, ali, a APL, ou a NVDA, que é a Nvidia,
Por que eles são maiores que os outros? Porque eles têm uma proporção maior, porque eles valem mais no mercado. Mas eles têm uma proporção maior dentro do fundo? Ou é relacionado ao tamanho da empresa no mercado, do market cap dela? Os dois. Por exemplo, a Nvidia está quase do tamanho... A Microsoft não é maior que a Apple, né? A Microsoft não é maior que a Apple. Mas ali a ela Apple tá... hoje é a maior de todas da bolsa. A Nvidia está quase chegando. E a Apple aí é a maior de todas também, né? Exatamente. Então é pelo market cap da empresa fora do SP500, tamanho dela de mercado, ou é pela proporção que ela ocupa dentro? Ou nada... Ah, não, é que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. É que são as 500 maiores empresas, então faz sentido, esquece. Exatamente, é o valor de mercado da empresa. Daí isso que vale quanto tanto mais pro ela tem fundo maior, quanto pro... maior de mercado, valor de mercado, mais ela vai ter dentro do SP500. Exatamente, mais representativa ela vai se tornando. Pô, mas esse ETF aí parece ser um puta do investimento pro cara fazer. É um baita investimento. Você está selecionando as 500 maiores empresas, se uma aí do meio quebrar, não dá nada. Isso aqui é um ponto muito interessante do quanto é simples e o quanto é fácil você ganhar dinheiro investindo. Que vamos supor que você conhece muito pouco. Você só assistiu essa aula, você fala assim, bom, vou abrir uma conta na Avenue e vou comprar R$500 todos os meses, vou fazer a conversão para câmbio e vou comprar S&P 500 através de algum ETF. A gente tem algumas opções, que é o VOO, SPY, por exemplo. Né? Então são duas, ou IVV. Então tem essas três opções. Eu geralmente gosto mais do VOO, que é o com menor taxa de administração. Então você... comprando esse ativo, já está posicionado nessas 500 empresas. Um negócio extremamente fácil, extremamente simples. Que doideira, cara. Uma criança de 12 anos conseguiria fazer tranquilamente. E como é que é? E só para a galera entender, esse site aí é o Esse aqui é o Finvix. Finvix. E aí cada... Se quiser olhar ali... Ah, aí tu botou em um ano? Aqui eu botei em um ano. E aí, no caso, as empresas que estão verdinhas é as que deram lucro em um ano. As que deram lucro. A Adobe caiu. Mas, cara, isso daí é fantástico porque... Como são as 500 maiores, é virtualmente impossível não dar lucro, a não ser que tenha uma pandemia, um fenômeno global, né? Uma se elas deixam de dar lucro nos últimos 12 meses, se elas passam algum trimestre sem dar lucro, elas são retiradas do S&P 500. Então elas saem no ano seguinte. Olha só, cara. Vamos supor que a Apple começou a dar prejuízo. Eles tiram a Apple. Então são as 500 maiores empresas lucrativas da Bolsa Americana. Olha como é um índice muito mais eficiente do que o Ibovespa. Exato. O Ibovespa não considera se é lucrativo ou não é. Exato. Por isso que investir em Ibovespa no Brasil não é uma boa solução, mas investir no índice equivalente que seria um S&P 500 nos Estados Unidos, ele tem regras mais eficientes. Né? E só para entender, cara, o quão grande é isso aí comparado ao mercado brasileiro? O mercado brasileiro é desse tamanho aqui, ó. Ele é menor que a Apple. Então, onde tem mais tudo isso aqui. Acho que dá pra gente olhar até aqui a nível mundo, né? Aqui vocês estão vendo que tem um mapa mundi. Aqui não tá na proporção correta, naturalmente, né? A gente consegue ver as empresas do mundo, né? Tá, no caso, o mercado brasileiro é do tamanho da Apple. Exatamente. Que doideira, cara. É muita distorção, né? Uma empresa lá fora é maior que o mercado brasileiro. Exatamente. Uma empresa lá fora é maior que o mercado brasileiro inteiro. Que loucura, bicho. E faz sentido, né? O mercado ele tem uma lógica racional. Nós três aqui nesse negócio temos pelo menos uns 5 negócios da Apple. Exatamente. Aqui, então, e o mundo inteiro, né? Utilizando. Exatamente. Então existe uma lógica por trás, né? E Rafa, digamos que eu compro ali um SP500, então volta no SP500 ali rapidinho. Digamos que eu compro um SP500 aí. Como é que funciona a questão de tributar? Por exemplo, eu vou lá pela Avenue, entrei na Edro, o pessoal me assessorou lá e tal, fiz minha distribuição, montei minha carteira nos Estados Unidos. No SP500, como é que é a questão de imposto? O que eu pago? Vamos lá, a regra mudou, eu vou partir direto para a regra nova, né? Em vez de fazer o contraste. Melhor. Então, antigamente tinha uma isenção, né? Hoje em dia não tem mais a isenção. Você vai ter que declarar isso uma vez por ano e você vai pagar 15% do lucro que você obteve na venda. Enquanto não vender... Governo. Para o governo. Então você tem um sócio, além de comprar SP500. O governo ele é sócio de tudo. Ele pode nem morrer em paz. Você pode sem pagar imposto porque tem o ITCMD. Então, até na morte ele é teu sócio. Não tem escapatória. E aí pega 15% no lucro. Exatamente. 15% do lucro. Dos dividendos, lá nos Estados Unidos tem uma lógica de tributar dividendos, né? Então lá eles tributam em 30% que você recebe em dividendos. Sendo que tem alguns fundos que entram numa regra diferente, você consegue ter uma tributação de apenas 15%. Então, como já tem os 30% lá, no Brasil não tributa em nada. Mas se a gente estivesse falando de um mercado isento, aqui no Brasil tributaria em mais 27,5%.
Mas como você já está sendo tributado lá, para não ter bitributação, tem um acordo entre os dois países que daí fica os 30. Tributa só nos Estados Unidos e não tributa aqui os dividendos. Né? O ganho de capital, que seria o lucro que você obteve na venda daquela ação, você vai ter que pagar. Da mesma forma, se você teve um prejuízo, você vai declarar esse prejuízo e lá na frente, quando você tiver um lucro, você vai abater. Então você vai tornar isso ali equivalente. Eu acho que é até legal colocar aqui um ponto de contextualização, porque aí muitas das pessoas falam assim... Viu só como tem que tributar dividendos no Brasil? Lá nos Estados Unidos eles tributam em 30%. Então vamos tributar aqui no Brasil também. Isso não é uma realidade inteligente de se pensar, porque todo o sistema tributário nos Estados Unidos é diferente. Qual que é a lógica nos Estados Unidos? Lá praticamente não tem tributo enquanto o dinheiro permanece dentro da empresa. Então o dinheiro está dentro da empresa, tributa em praticamente zero. Enquanto aqui no Brasil tem várias tributações. Toda vez que você vende... Independente de lucrar ou não lucrar, em muitos casos, como é sobre faturamento, você vai ter que pagar aquele imposto. Agora, qual que é a lógica? No Brasil, se você quer tirar dinheiro da empresa, você já não paga nada. Você já pagou um monte de imposto ali ao longo de todo o processo. Então, vale a pena, em muitas situações, você tirar esse dinheiro da empresa. No caso, você fazer uma distribuição. Uma distribuição de lucros, exatamente. Nos Estados Unidos, não vale a pena você tirar dinheiro da empresa. Vale a pena você continuar reinvestindo no negócio, continuar produzindo cada vez mais, gerando cada vez mais empregos. Eles basicamente botam um maçarico na bunda do empresário para o cara reinvestir, gerar mais emprego e fazer a economia girar. A gente praticamente não vai te cobrar imposto. Agora, se você quiser tirar o dinheiro da empresa, que aí você vai colocar no teu bolso para trocar de carro, para comprar um iate, para comprar uma mansão... Aí a gente vai te tributar em 30%. Mas você continuar deixando dinheiro ali gerando emprego, produzindo, construindo algo benéfico para a sociedade, aí a gente vai deixar você correr ali sem... Aqui eles botam um maçarico para o cara tirar o dinheiro da empresa. Exatamente. Aqui o cara uma das primeiras coisas que o cara faz é tirar, porque ele não sabe se na reforma tributária não vão mudar a regra. E além de todos os tributos que a gente tem, ainda vão colocar mais um tributo sobre os dividendos. Então, na dúvida, enquanto ainda não é tributado, o cara tira tudo. Perfeito. Tanto é que eu tenho situações de clientes meus que a gente tem duas contas. Mas daí, no caso, vai tributar 2 vezes, pô? Vai tributar 2 vezes. Vai tributar enquanto o dinheiro está dentro da empresa, com tributo sobre tributo que o cara já paga e o cara vai tomar um espetaço. Quando tirar é mais um... O Brasil tem diversos casos de bitributação, né? Vou se fuder. Apesar de ser algo que constitucionalmente não é adequado, mas... É o que acontece na prática. Ô, Lara, e aí como é que faz a... Bom, daí depois escolher as ações americanas, imagino que leve a mesma lógica, a gente não precisa repetir aqui, a mesma lógica de uma análise de Brasil. Exatamente, mesma lógica da análise do Brasil. Então, vai olhar para endividamento, vai olhar para quanto tem de lucro, se esses lucros são crescentes, você vai olhar para EBITDA, que é uma forma de você olhar para o lucro ajustado, aí você tira juros, você tira amortização, você tira imposto, você tira depreciação, que aí fica mais fácil para você comparar uma empresa de petróleo de Dubai com uma empresa de petróleo do Brasil com uma empresa de petróleo dos Estados Unidos. Você está tirando essas outras variáveis, você consegue ter um comparativo de eficiência entre as empresas sem depender de regras nacionais. Você vai olhar para a cultura, você vai olhar para a possibilidade, né, dessa empresa de acabar se tornando obsoleta. O Warren Buffett, se eu não me engano, disse que EBITDA é bullshitagem, é nome pra gente ficar falando coisa bonita e parecer que entende de negócios. Ele fala que o negócio tem que olhar pro lucro. Lucro faz sentido. Faz sentido. É que sabe dessa daí dele? Eu não sei se foi ele que falou ou foi o outro lá. Não, ele não tá errado. Como é que é o outro grande investidor? Tem o Buffett. Tem o Barsi no Brasil. Não, mas é um gringo. Cara, é um outro grandão aí que como é que é o nome? Ai, cara, o nome dele é... Pior que me fugiu também. Eu acho que era o sócio do Buffett que faleceu ano passado. Cara, bem conhecido. Como é que é, bicho? É o... Bota aí, sócio do Buffett. Descobre pra nós aí. Não é esse aí. Não. Mas enfim. Esse aí. Exatamente. Charlie Munger. Exatamente. Um dos dois disse que EBITDA é bullshitagem. Ele falou, esquece esse negócio de EBITDA. Eu entendo a lógica, porque você limpa o ruído e você consegue comparar empresas de regimes econômicos diferentes, onde um deprecia mais, outro tem juros aqui, outro tem imposto ali. Mas ele disse que no final do dia tem que olhar para lucro. É porque no final das contas é um índice de eficiência, né? Então você está olhando para o quão eficiente é aquela empresa
tirando aquelas... Porque, por exemplo, você vai olhar para uma empresa aqui no Brasil com muito mais imposto e para uma empresa nos Estados Unidos, a empresa nos Estados Unidos vai parecer melhor mesmo que ela seja menos eficiente do que a empresa aqui, sabe? Perfeito. Porque aqui a correnteza é mais forte, levando a gente para trás, aí você rema, está saindo menos do lugar do que o cara que está do lado com a correnteza a favor, empurrando ele para frente. E ali no caso tu vê os dois num laguinho parado, né? Exatamente. Só eles remando. Um que não tá remando e tá indo para frente, o outro que tá se matando de remar para conseguir chegar perto do outro. Perfeito. E tem outras coisas também, né? Para você fazer cálculo de valuation é importante olhar para o EBITDA, porque às vezes o cara tá alavancado com um monte de empréstimo ou tem um monte de coisa depreciando. É importante também fazer. Exato. Mas me diz uma coisa, então basicamente o mesmo olhar ali para decidir o que investir. Cara, eu de verdade, assim, eu não sou especialista em investimentos, por isso que eu tenho assessoria, mas o cara que não quer ter assessoria, quer fazer tudo na mão, ali na massa... Pô, não tem sentido não pegar um ETF desses aí, de um SP500 e ficar se aventurando em um monte de ações, né, cara? Exato, mas aí entra uma questão que é até interessante. Por que você não vai ter assessoria se você vai pagar as mesmas taxas sem assessoria? Sim. É você deixar de ter um especialista do teu lado. Sem falar que você vai aprender um monte na assessoria, porque cada encontro é praticamente uma aula particular de finanças, né? Exatamente. Vai perguntando. E um ponto que é muito interessante é que existe uma simetria de informação. Isso é bem claro. Não tem como... Por exemplo, você vai estar muito mais a par de todas as novidades científicas que surgem na psicologia e na neurociência do que eu, ou do que qualquer conhecido nosso que não esteja inserido nesse meio. Porque todos os seus sócios, pessoas que você conversa, colegas de profissão, estão falando sobre isso. Então, um cara que passa o dia inteiro trabalhando no mercado financeiro, os grupos que ele está... São grupos de investimento, as notícias que ele lê são notícias de investimento, a vida do cara gira em torno disso. Então, por mais que tenha alguém que estude muito e que goste muito, que se dedique muito, muitas vezes essa informação vai demorar muito mais para chegar nessa pessoa porque você não está bebendo direto da fonte. Você não está grudado ali de onde a informação está surgindo. Perfeito. Então, eu já percebi que boa parte dos meus clientes que mais valorizaram o meu trabalho ao longo da trajetória da assessoria eram caras que tinham... 15 anos de mercado, 20 anos de mercado investindo, que achavam que não precisariam da assessoria e que depois viram que dava para mostrar coisas diferentes do que eles estavam observando e que poderiam ser extremamente rentáveis.